Oi pessoal, uma ótima tarde a todos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o lírio da paz, passar algumas dicas de cultivo que eu coloco em prática aqui em casa e também vou mostrar outras plantas que estão florindo. Só que primeiro eu vou falar sobre o lírio da paz e no finalzinho do vídeo eu vou aproveitar para mostrar como estão aquelas sementes de beterraba que eu coloquei para germinar. Vamos começar logo com ele, né? O maravilhoso lírio da paz. Quem não conhece essa planta e está precisando de uma planta de sombra, eis aqui a planta perfeita. É uma planta que floresce bastante e que deve ser cultivada na sombra. Então, tem pessoas que querem plantas que florescem e que sejam cultivadas na sombra. Então, uma escolha maravilhosa é justamente o lírio da paz. Só que o que acontece? Para ele florescer muito, é preciso que ele esteja bem cuidado. E além de estar bem cuidado, é preciso que tenha um vaso com muitos brotos, né? Com muitas mudas, como é o caso desse aqui. Vocês podem observar que tem 4 flores. Só que esse vaso é um vaso gordinho, é um vaso que tem muitas mudas, então por isso tem muitas flores. Se vocês têm aquele vaso só com uma mudinha, provavelmente vocês terão apenas uma flor ou pouquíssimas flores. Para que ele chegue a essa beleza, é preciso que o vaso tenha muitas mudas. E com relação à adubação, é preciso que vocês façam uma adubação rica em fósforo e também mantenha ele de acordo com a forma de cultivo apropriada. Um local sombreado, com muita luminosidade, substrato bem drenado, não havendo encharcamentos, porque se vocês observarem, esse daqui substrato, ele tá úmido, mas porque eu já molhei hoje pela manhã. Isso aqui ele vai durar uns 2 a 3 dias sem precisar eu molhar novamente. Vai estar na sombra, o sol não vai secar o substrato fácil. Então, quando ele já estiver seco, aí eu vou e tiro. Aqui tem a mistura de um pouquinho de substrato para hortaliças com a terra de quintal. É o tipo de substrato que ele gosta. Tem alguns que eu misturo areia com substrato para hortaliças e vou fazendo variado. Eu tenho um outro lírio que está começando a florir agora, está em outro vaso, mas não está com tanta beleza quanto esse. Além desse lírio da paz, que está florido, eu tenho mini rosa. Semana passada eu mostrei uma outra dessa cor, só que um pouquinho mais clara, florida. Hoje, vocês até pelo vaso, vocês vão perceber que quem está florida já é outra mini rosa. É bem laranja, bem linda. A mesma dica. Tem que estar adubada. Essa daqui é de sol, então tem que estar no sol. Para as rosas florirem, o local apropriado é o sol. Tem que ter muito sol para ela estar com as folhas bem viçosas como essa. Só que assim, vocês têm que ter cuidado para não deixar ela de imediato naquele solzão muito quente. Vocês têm que ir adaptando até que ela consiga ficar em sol pleno. Mas na sombra ela não consegue essa beleza aqui na floração. E também eu já percebi que quando ela está tomando pouco sol, a cor sai um pouquinho mais fraca. Separei o lírio da paz, separei a mini rosa e separei a rosa do deserto. Lá no cantinho tá uma rosa do deserto maravilhosa. Mais uma das que tem que ser cultivada no sol. É preciso ter cuidado também. Se vocês colocarem de imediato, for uma planta que não estava tomando muito sol, vai queimar o caldo, que então precisa ter cuidado. Só vai florescer se estiver sendo cultivada no sol, se vocês colocarem na sombra. Não vai ter flores, vocês só terão folhas. A adubação. Vocês podem estar utilizando a adubação balanceada em fósforo, nitrogênio, potássio, que vai florescer bastante. Mas ela não é tão exigente a ponto de não florescer por falta de adubação, não. O sol estando bem quente e ela estando cultivada no sol, ela já consegue florir bem. Mas o adubo vai fazer com que a cor venha mais intensa, a quantidade de botões seja maior e a planta fique mais vigorosa. Adubo orgânico, vocês podem utilizar a farinha de osso, ela tem fósforo, é muito rica em fósforo. Vocês podem usar a farinha da casca da banana, que é muito rica em potássio.
E para nitrogênio, a torta da mamona. Vocês podem estar fazendo a mistura, vocês colocam mais fósforo do que a mamona, que é nitrogênio. Tipo, uma colher de farinha de osso, uma colher de da casca de banana triturada, feita a farinha, e coloca só meia da torta de mamona, que é o nitrogênio. Vai ficar legal. Mas se vocês quiserem colocar uma colher de cada, não tem problema nenhum. Vai desenvolver muito bem também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa floração. Eu vou agora mostrar as sementes da beterraba já crescendo. Aqui estão aquelas sementes que eu coloquei para germinar da beterraba. Estão grandes. Gente, eu já fiz uma adubação nelas. Eu coloquei um adubo líquido feito com esterco de vaca. Eu acho que é por isso que elas já estão com as folhas bem bonitas, bem verdinhas, bem diferentes. Esse pozinho aqui que vocês estão vendo, parecendo um capinzinho triturado aqui, ó, esfarelado, foi o adubo que eu fiz. Eu misturei a água com o esterco e fiz. E já coloquei, já tô vendo a diferença. Assim que elas ficarem firmes e ficarem já totalmente fixas, assim, porque elas estão deitadas, né? Eu vou mudar elas quando elas tomarem um formato reto, ficarem assim. Aí é sinal que elas já estão bem firmes, assim, né? O suficiente para que eu faça a mudança. Quando elas conseguirem ficar assim, fixadas. Aí eu vou e faço a mudança para vasos separados. Vou cultivar em vasos pequenos. Se eu tiver garrafa PET suficiente, talvez eu cultive elas em garrafa PET. Se não, vou colocar em vasos desse tamanho. Uma em cada vaso, para que elas cresçam e eu possa fazer a colheita delas em vasos como esses aqui. Vou finalizar o vídeo mostrando aqui, né, a beleza das flores. O lírio tá perfeito, pessoal. Olha que coisinha linda. Sim, eu esqueci até de falar. Para as pessoas que nunca tiveram o lírio da paz, ele é perfumado. Eu nunca tinha observado que o lírio da paz era perfumado. Porque eu tinha orquídeas e geralmente as orquídeas, elas sempre tá florescendo aqui. Eu tenho aquela chuva de ouro, que ela sempre floresce. Então sempre tinha cheiro lá no corredor, que é onde ficam minhas plantas de sombra. E eu sempre pensei que fossem as orquídeas. Só que recentemente minhas orquídeas pararam de florir. E justamente chegou a floração do lírio, né? Do lírio da paz. Foi então que eu percebi que o cheiro que eu estava sentindo não era das orquídeas, e sim do lírio da paz. Eu não sei se tem horário para ele cheirar, se quando ele é mais recente ele cheira mais do que quando vai ficando velhinho, mas ele é perfumado. Quando tá bem cheio de flores, como esse tem 4, mas às vezes coloca até mais, fica bastante perfumado. Então, agora sim, eu vou finalizar o vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.